com a chegada do mês de junho, não tem quem não pense nos típicos pratos das festas de São João. Considerada por muitos brasileiros a melhor época do ano, o período de festa junina é um excelente momento para se deliciar com o que tem de melhor em relação às comidas interioranas. Nossa equipe foi às ruas saber do pessoal qual a comida favorita nessa época. Bora ver. Qual que é a comida preferida do senhor nesta época do ano? Canjica, canjiquinha, canjica doce. Canjica. Amo muito canjica, por mais que seja doce, né? Mas quem não gosta de um docinho, né? Eu sou mais tudo que tem canjica e amendoim, filho, eu tô dentro. Quentinha, mais na época de frio, né? Caiu na época de frio, coisa linda. O pé de moleque é bom também. Pé de moleque. Nessa época, coincidentemente, faz frio. E no frio a gente costuma comer mais. E aí, o senhor toma cuidado, fica se policiando para não ter algum problema de saúde ou então para não engordar? Como é que é? Não, meu organismo já é bom, né? Eu tento comer também moderado, é claro, comer demais, tudo demais não é muito bom, né? Tudo demais atrapalha, né? Olha, eu como bastante, viu? Principalmente, a gente quer se aquecer, né? Então, quanto mais caldo, quanto mais doce, a gente manda para dentro. Como super à vontade. Amo. Caldo de mandioca, amo tudo. Eu sou aquele ditado magro de ruim, então assim, tá aí, filho, eu tô comendo sem dor, sem piedade. Então o metabolismo funciona muito bem. Funciona bem, graças a Deus. Dá um medinho de engordar. Qual que é o seu ponto fraco, assim? Doce. Os doces de festa junina é maravilhoso. Ai, adorei a opinião do pessoal. Canjica foi unanimidade, né? Exatamente. Todo mundo gosta. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de canjica, mas assim, o caldo tem o seu lugar também, gente. Um caldinho ali de mandioca, friozinho, caldinho né? de feijão. Combina muito bem. Né? Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. E você sabia, Rafa, que esses alimentos, além de gostosos, muito gostosos, diga-se de passagem, eles carregam também benefícios para a nossa saúde quando são consumidos? Quem tá falando isso não sou eu não, viu, gente? É a ciência. E quem vai conversar com a gente um pouco mais sobre esses benefícios é a nutricionista Ana Cristina Mendes Muchon. Ana Cristina, seja muito bem-vinda. Você sabe que hoje você tá com uma missão muito importante aqui, porque a gente está numa época muito decisiva para a nossa dieta, para o nosso consumo de alimentos. E assim, a gente sempre gosta de ter o aval do nutricionista para saber o que pode comer, eu vou tomar um puxão de orelha. Eu vou tomar um puxão de orelha, eu já tô pronto. Ai, meu Deus do céu, será, Rafa? Ana Cristina, seja muito bem-vinda. E assim, o pessoal falou que ama uma canjica, tem os que gostam de caldo também, que eu faço parte. Todos esses alimentos realmente são benéficos? Boa tarde, tudo bem? Bom, vamos deixá-lo um pouquinho mais tranquilo. Não precisa de ficar com essa dor na consciência, né? Os alimentos são benéficos, sim, né? A gente percebeu que a canjica, ela foi aí a grande campeã. E a canjica traz inúmeros benefícios. O milho, né, é um alimento de altíssimo consumo e depende como que a gente vai fazer esse preparo. Então não precisa de ficar com a dor na consciência. O que vale é a gente ter, né, cuidado com as quantidades e a forma de preparo. Então é possível fazer uma canjica e fazer uma canjica saudável e o único cuidado é não comer em excesso. Então pode ficar tranquilo e comer sua canjica. Sem peso na consciência, hein? Agora eu acho sem que excesso. Esqueci desse detalhe. Pulei só essa etapa, entendeu? Eu acho que é por isso que eu errei um pouquinho. Mas tem isso mesmo, Ana? Assim, essa questão de, com o frio, a gente querer consumir mais alimentos, principalmente alimentos que vão nos aquecer. Caldos, canjicas? Tem sim. A gente tem essa tendência no inverno, né? A gente normalmente procura aqueles alimentos que aquecem mais, a gente acaba se alimentando um pouco mais, mas você sabia que no inverno também a gente gasta mais energia para manter o nosso metabolismo? É claro que se a gente comer demais, uma coisa não compensa a outra, mas no inverno a gente também gasta mais energia. Então a gente consegue equiparar um pouco. Então se a gente tiver o cuidado de escolher bem os alimentos, não comer em excesso e preparar de uma forma saudável, a gente pode comer sem aquela dor na consciência. Eu gosto quando vem especialistas aqui, principalmente a sua presença aqui, que eles traz muito isso, que é mostrar para o pessoal de casa mesmo que nada é proibido, né? A gente não precisa parar de fazer as coisas que a gente gosta, desde que a gente tenha consciência de como fazer, né, Ana Cristina? Exatamente. A gente vive hoje
um terrorismo nutricional. Daqui a pouco a gente não vai poder comer nada e vai ter que fazer fotossíntese. Né? Não dá. Ficar E no a gente sol. está numa fase agora, ainda mais nós que moramos em Minas Gerais, a gente tem uma vastidão de alimentos para comer. Então a gente consegue ter uma culinária muito gostosa e essa culinária é saudável, né? O milho, dependendo da forma como você prepara, você não vai ter um valor calórico tão elevado. E outra coisa, o milho, ele é fonte de vários nutrientes. Ele é uma boa fonte de carboidratos. O nosso corpo precisa de carboidratos para gerar a energia do nosso dia a dia. Então, nós precisamos nos alimentar. Então, a diferença é aquilo que eu sempre falo, a forma como a gente vai preparar esse alimento. E a canjica está liberada sim e tem como a gente fazer. Inclusive a canjica para aquela pessoa que tem diabetes, para aquela pessoa que tem uma intolerância à lactose, não é? Por questões, né, de não poder ingerir mesmo. Então, o que vale é a forma como a gente come. Também, além do milho de canjica, a gente tem a pipoca, a gente tem outras formas, né? A gente pode comer o milho verde. Então, tem outras formas que a gente também, nessa época do ano, a gente pode ingerir esses alimentos. Os caldos, né, que eles também citaram, os caldos também, a mandioca é um alimento que faz parte da alimentação do brasileiro. Sim. A gente pode fazer um caldinho de feijão. Então, a gente tem boas fontes alimentares. A diferença é como eu vou preparar esses alimentos. Nossa, maravilhosa essa explicação. Olha, Cris, a gente fez o seguinte, a produção separou alguns alimentos que são bem característicos dessa época e são bem consumidos também nessa época. Rafa, vou te pedir licença rapidinho, que a gente vai lá pro outro lado da bancada. Te convido para ir comigo, então. Enquanto isso, eu vou anotando tudo aqui, Vai tá? prestando atenção aí, por favor, e depois a gente faz aquela troca. Pode deixar. E aí eu queria, Cris, que você então falasse. Aqui a gente tem... Gente, não são todos os alimentos que são consumidos nessa época. Claro que aqui é só uma demonstração. Mas são alimentos que estão realmente muito presentes na nossa mesa e na nossa alimentação agora nessa metade de ano, digamos assim, né? Nesse tempinho mais frio. E aí eu queria que você falasse, né? A questão do valor nutricional de cada um desses alimentos e, de repente, desse até alguma dica aí de preparo, né? Que você falou que tem como fazer canjica para quem tem intolerância à lactose. Eu acho que é uma informação muito importante, muito útil para o pessoal de casa. Então, vamos começar. Você quer começar pelo quê? Vamos começar pelo milho? Ai, vamos! Vamos começar pelo milho. Oh, meu Deus, já senti até o gostinho do milho cozido. Eu vi que vocês trouxeram o milho verde, não é? Sim. E o milho verde, a diferença dele para o milho, quando ele já está sequinho, é que ele tem um teor maior de água. Então, ele fica menos calórico. Olha que então, legal. se você cozinha o milho verde, gente, ele é riquíssimo em fibra, ele é excelente para o intestino. Ele pode, inclusive, controlar a glicemia. Que legal. Então, às vezes o paciente, claro que um paciente diabético ele não vai comer o milho em excesso, Sim. mas se você come o milho verde, tem algumas pessoas que gostam de passar um pouco de manteiguinha, né? Bem pouco. Então, é um alimento muito saudável e um alimento rico em fibras, importantíssimo para o intestino nosso funcionar bem. E eu vi que você trouxe também o milho de pipoca. Sim, a gente tem as variações, né? Algumas variações de milhos aqui. Que é o milho de pipoca e o milho de canjica. E o milho de pipoca vem aí com várias opções, inclusive para criança, né? A gente vem agora às festas juninas, mas vem também as férias, né? Sim. E com esse frio, né? Férias pede televisão, pede um filme. E aí vem a opção da pipoca. Então a gente sempre pede para fazer a pipoca sem excesso de sal, né? Pode usar uma manteiguinha, pode usar um óleo, mas fazer sem excesso, não deixar a pipoca queimar, mas fica a opção também de comer uma pipoca. Sim, sim. Eu já vi até fazendo pipoca sem óleo. Sem óleo, você pode fazer sem óleo. E existe, inclusive, pipoqueiras que você coloca, a própria criança, por exemplo, pode participar na hora de fazer essa pipoca. E aí você falou, né, da questão do tempero. Por exemplo, na hora de temperar a pipoca, pra gente não errar a mão no sal, o que a gente pode usar, por exemplo, para temperar essa pipoca que vai comer em casa, que vai, né, pessoal que vai fazer aí barraquinhas de pipoca, o que pode ser usado até como um diferencial aí pro pessoal? Olha só, tem gente que gosta da pipoca com uma corzinha, né? E aí a gente pode misturar um açafrão, pode misturar uma páprica, que aí ele fica com aquela cor meio amarela, meio laranjada, douradinha, e eu pôr um pouquinho de sal. Então dá uma cor na pipoca e são alimentos excelentes também que a gente pode estar usando nela. Sim. Mas sempre a pipoca feita com milho na casa da gente. Isso que eu ia te perguntar, por quê, né? Nas facilidades do dia a dia, a gente tem a famosa pipoca do micro-ondas. Essa vale também? Ela entra na conta ou não? A pipoca do micro-ondas, ela tem um milho. Mas você já viu a composição? Gente... Um pacote de pipoca de micro-ondas tem mais de 400 calorias.
E não é do milho propriamente dito, é de tudo que vai ali. Então tem uma quantidade muito grande de aditivos químicos, um excesso de sal, um excesso de gordura. Então a dica que eu dou para você que é mãe, para você que quer comer bem em casa, para você que tem a família, é fazer a pipoca em casa mesmo. Seja na panela, na pipoqueira, mas nada como um bom milho e sem contar a alegria de estourar a pipoca. Sim, o barulhinho, né, da pipoca estourando. Já chama pra gente comer, né? É o cheirinho da pipoca. Ai, então, gente. vamos, né, dar prioridade para fazer uso da pipoca mesmo, normal, sem ser pipoca que vem, né, industrializada para usar no micro-ondas. Boa dica. E tem a grande vencedora na nossa enquete das ruas. Qual o prato mais querido, mais famoso, mais consumido agora nessa época do ano? A nossa famosa canjica branca, que a Cris falou que tem, nossa cinegrafista falou que tem canjica amarela também. Tem também. Nunca consumi, Cris. Quando você fizer, você já combinou que vai trazer pra mim, hein? O mais comum é a gente fazer a canjica branca, mas existe a amarela. A canjica é o cuidado na hora da gente preparar essa canjica. Então, tem pessoas que reclamam que a canjica acaba trazendo muitos gases, muita flatulência. Então, uma dica boa, já vem até no pacote do milho, é a gente colocar a canjica de molho, né? Deixa a canjica de molho aí pelo menos 4, 5 horas e depois você vai colocar para cozinhar. Quer seja numa panela de pressão, quer seja numa panela elétrica, o que você tiver na sua casa, você vai cozinhar essa canjica. E é aí que vem, né, a grande mágica. Eu não preciso de usar leite para fazer a canjica. Eu posso usar leite de coco. Ai, que E a canjica fica bem mais leve. E é bom uma canjica grossinha, não é? Eu engrosso com coco ralado. Gente! Sem adição de açúcar. E aí fica a gosto de cada pessoa. Se você tem, de repente, uma pessoa em casa que é diabética, você pode usar um adoçante culinário nessa canjica. Se não tem, você pode colocar um açúcar mascavo, você pode adoçar com uma rapadura, que já dá uma corzinha. Você pode adoçar também com o próprio açúcar de coco ou com o famoso leite condensado, sem ficar doce demais. E o temperinho final da canjica, você vai dar com isso aqui. Canela. Ai, gente? gente. A gente tem a canela. Canela entra muito naqueles alimentos que ou você ama ou você não gosta de jeito nenhum. Eu amo canela. E uma dica, na hora que você estiver preparando a canjica, você pode, inclusive, cozinhar a canjica com a canela em pau. Porque a gente vai dar muito mais sabor à canjica. Vai cozinhando ali junto e liberando o sabor. Tem gente que não gosta da canela em pó, mas ela gosta só do saborzinho que a canela dá. Aquele fundinho, né? Então você coloca e pode retirar essa canela na hora de servir, apesar de que eu acho um charme, né, servir. Então fica a dica aí, você pode adoçar como adoçante culinário ou usar açúcar. Então a opção vai ser se você quer reduzir o valor calórico ou se você tem uma pessoa que é diabética, né? E você pode, para engrossar essa canjica, usar o coco, que fica delicioso, o sabor é maravilhoso, né? O coco tem a função de abaixar um pouco o índice glicêmico. O que é isso? Ele não faz um pico de insulina tão alto, então também é bom. Né? Para todos nós, ele é bom e ele dá um sabor maravilhoso na canjica. Então fica aí a dica, né? É um pacotinho de canjica. Um pacotinho. Um vidro de leite de já coco. Anota a receita, já anota a receita. Um pacote de coco sem açúcar, ralado sem açúcar, gosta daquele mais grossinho. Se você quiser usar o leite condensado, uma caixinha de leite condensado, e aí não precisa mais disso. E a canela. Maravilhoso. Fica maravilhoso. Não precisa nem de usar o leite que as pessoas às vezes... E se quiser usar o leite, gente, não tem problema. Pode usar o leite desnatado? Também. Pode usar um leite sem lactose? Também. Então, essa que você falou do leite de coco é maravilhosa para quem tem intolerância à lactose. Exatamente. Quem tem intolerância à lactose, as pessoas que são celíacas também, que querem... ter uma alimentação mais leve, porque a pessoa que é celíaca, ela tem intolerância ao glúten. Mas muitas vezes você tem a pessoa que é celíaca, que tem intolerância ao glúten e à lactose, ou que se sente mal com a lactose, né? Então tem essa opção também de deixar o alimento mais leve para essa pessoa. Ah, que bacana. E, claro, pode consumir também o coco, as raspinhas, as raspinhas, pode consumir a água do coco. Sim, né? Gente, a natureza é muito maravilhosa, né? Porque ela já dá um alimento bem completo pra gente.
gente. Pra gente. E eu vi que para Sim. quem gosta, né, do alimento doce, a gente tem essas opções. Sim. Mas tem aquela pessoa que não gosta do alimento tão doce, Aham. gosta mais das opções de sal. E aí vem os famosos caldo de Sim. mandioca e caldo de feijão, né? Sim. Então, o caldo de mandioca é a mesma questão, é o cuidado que a gente tem que ter na preparação. Você pode colocar um lagarto desfiado, né? Você pode pegar uma linguiça mais levinha, com menos gordura e colocar junto para compor esse franguinho franguinho também. desfiado, fica muito bom. O caldinho de feijão, né? E para temperar um caldo de feijão, nada melhor que o quê? Uma folha de louro, né? A gente coloca na hora de fazer esse tempero, o sabor fica muito mais agradável. E um caldinho também pede o quê? Cebolinha, né? Cebolinha, salsinha. Então é muito interessante quando a gente consegue entender que a gente pode se alimentar bem. Né? E deve, né, comer, são alimentos saudáveis, é uma alimentação da mesa do brasileiro e faz parte da culinária mineira, ele é muito forte na culinária mineira. Então o que a gente precisa é entender que a gente pode e deve comer, mas ter cuidado para não comer em excesso e no preparo do alimento. Com certeza. Só uma curiosidade que você falou, né? Que muita gente reclama, às vezes, do excesso de gases que a canjica pode liberar. Entra a mesma coisa do feijão também. A mesma coisa do feijão. O feijão a gente pode deixar ele de molho para ele liberar um pouco e aí ele vai melhorar nessa relação dos gases. E outra opção, eu gosto muito do alho, mas o alho, algumas pessoas também sentem um pouco de gases com ele. Então, se for colocar pouca quantidade só para dar aquele tempero, né? E realçar o sabor. Mas o louro no feijão, ele já dá um realce, né, no sabor. Ele já dá um quesinho ali de comida de casa, comida de mãe. E é muito interessante que quando a gente faz uso desses temperos mais naturais, a gente não precisa de usar tanto sal. E a gente sabe hoje que a população brasileira está com índice de hipertensão altíssimo. Então, são alimentos que, se a gente sabe fazer a preparação, a gente come de uma forma saudável, com um custo bom, né? Porque prepara esses alimentos em casa, sabe o que está comendo, evita os aditivos químicos e ainda melhora a situação de saúde. Nossa, então, para todas as idades. É o combo perfeito, é o combo perfeito. Ana Cristina, queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu acho que essa aula que você deu aqui pra gente reforça só algo que a gente sempre fala quando traz alguém da saúde aqui no programa, que é pra gente desembalar menos e descascar mais. Com certeza. Tudo isso aqui, gente, a natureza nos dá, né, assim, em abundância. Então, a gente tem que saber que equilíbrio é a chave de tudo. Né? Exatamente, exatamente. E aproveitar as festas juninas também, né? Aproveitar as festas juninas, comer a canjica, comer os caldos, né? Mas comer, né, em quantidades adequadas e aproveitar essa época do ano, que é uma época tão gostosa, né? Ai, sim, a gente precisa, né? Precisa aproveitar, porque é uma época muito esperada.